أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله نونلوفا الله عز وجل soberano, rei de dia de juízo final, ele que dono de tudo que é criação, tudo criação sem ele que pode existir. Nós louvamos e também não ele que não roga bênção para o querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós louva a Deus para a vida, saúde e tempo que dá divino para não poder de nós estar na partilhar vida de nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas antes de começar, minha parentes muçulmanos na pedir na todo canto do mundo que está, se tenha mantenha de paz. Que assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nós está na chega a parte final da história daquele grande homem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onde na parte que passa, não fala de conquista de Meca. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com seus sahabas, com seus companheiros, se não lembra, menos de 8 anos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou coisa de 8 anos, e cercado na Meca, e migra para Medina. 8 anos depois, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam riba Meca, negue conquista a cidade de Meca. É tudo e com a força do profeta Muhammad e com a inteligência do profeta Muhammad, mas sim a dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah decreta, ninguém que pode mudar. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah decreta dia e na volta a Meca para conquistar Meca e acontecer. Só que Allah subhanahu wa ta'ala sempre permitiu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entra Meca. Gentes de Meca ficam admirados, outros ficam com medo. Mas aquele comportamento que comportava com o profeta Muhammad antes de que ele emigra, como é que é tratá-lo, como é que é humilhá-lo, e pensa como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não tem bom comportamento pior do que disse eles, de que surpreende o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ponte eles e fala ya mashara Quraysh, ou gentes de Quraysh, ماذا تظنون Anni fa'ilun bikum, que vou pensar a mim na face vossa os. Que eles responder a falar, a bom alguém e também o bem de uma família de bom gentes. E fala, idhabu fa antum tulaqa. E fala, bobai a vos tudo, vos está por dado. Então, essa que foi a resposta do profeta Muhammad a tudo trato que é tratá-lo, tudo humilhação que é fácil. E falei lhes como bobai vos está por dado para tudo bom erros que vou cometer. Na trata vos suma que Yusuf alaihi salam trata ser monzo que é do governador do Egito e por deles a hoje dia de perdão antam por da vos a hoje que dia de vingança. Anta profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manda Bilal para Bilal subir na Kaaba para fazer chamamento islâmico. Onde que Bilal na choma, aquele negro que enjutiba dentro de Meca, que é capaz de nem sinta que ele na mesmo cau, a manga deles que aceita Islam na primeiros tempos, só para ver como gente suma para Bilal, suma para Ammar ibn Yasir, suma para Khabbab, que eles são muçulmanos, ante capaz de junta, eles é que nível de que eles, manga deles que aceita Islam primeiros tempos, para ver discriminação, para ver como é achar de como se tom de pele, mais tom de pele de Bilal, ante que pode partilhar que Bilal, mesmo cau de cinta, mesmo fé. Então, e aquele dia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chega, é hoje o profeta Muhammad, suma Islam, que está rebaixa, nível de pecador, mas sim está yalsa pecador, é hoje a grão de Bilal, como é que Islam yalsa grão de Bilal, naquele cau mais sagrado, de árabes na altura, que mais respeita
Bilal subiriba de kila ipuisi pe ina chomarasa. Mangar jintis fala jubi ke Islam tafasi. Bilal ki aonti iya alguém que não juti aos no jubi estatuto de Bilal radiallahu anhu. E profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e faz palestra para jintis de Makkah. De que jintis de Makkah gosta ena ter a oportunidade de aprender mais quem que profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De que e deixa palavra que marca a história da humanidade. De que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala eles e fala humanos, quem que árabe camas quem que árabe e quem que árabe camas árabe, preto camas branco assim também que branco camas preto. A nós melhor na nós e quem que mais medo de Deus e quem também conseguir como está praticar boas ações e tá fazendo bom trabalho. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesmo que as palavras e continua da palavra de que na sina jintis para deixar desigualdade social, como que jintis suru não apoia não som, como que jintis de Makkah na altura também apoia não som, e que palavra para prevalecer a os para nós também não apoia não som. De que a nós muçulmanos não pode ter discriminação. Saber como é vindo de família, outro vindo de outra família, não pode discriminar outro. Até porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre fala tribalismo ou racismo e sinal de ignorância no coração de pecador. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e reforça essa palavra com o verso de Al-Quran, de que Allah subhanahu wa ta'ala está falando: Ya ayyuhan nas, ó humanos, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. A nós não criamos, Allah subhanahu wa ta'ala na fala de sua soberania, ou que na fala de sua soberania, e tá usa palavra na plural. De que fala, nós não criamos de homem que mulher. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Não criamos de povo que tribo para poder rapar outro, para poder distinguir outro. Inna akramakum indallahi atqakum. Melhor na voz e quem conseguir como e mede Allah. Inna Allah alimun khabir. E Allah e sábio e tem conhecimento de tudo coisa. Então, o profeta Muhammad reforça essa palavra que é verso de Al-Quran, de que na canta a palavra de Allah e na mostra mesmo Al-Quran há 1400 anos atrás, há quase 1500 anos atrás, Al-Quran na decifra tudo que é concebido como e tem a ver com discriminação, tom de pele, excusando que Allah não fala, a nós tudo não vem de homem com mulher e criando diferente povo que raça para não poder distinguir outro. Melhor na nós e quem conseguir como imam de Allah. Então, pecador o tamabo companheiro na medo de Allah. Lá o tamabo companheiro nele e cana tom de pele, e cana sabe, e cana na riqueza, e cana outra coisa mais assim, e na medo de Allah. E o profeta Muhammad continua. Ainda que nas sinagentes de Quraysh, oportunidade que elas tinham antes, estava sempre na guerra, na perseguir o profeta Muhammad. É que aprendi que aquele dia é firma, é na o profeta Muhammad na sineles, como é que ela vive, como é que pode tratar outro, como é que pode sentir seus irmãos para viver. E depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois a escusa suru passa, o profeta Muhammad rapada dentro daqueles gentes de Makkah e tem alguns gentes que cauja, que seriam aqueles gentes que mais risco cabeça na Makkah na altura, gentes que mais risco cabeça, outros gentes que cometem crime contra muçulmanos e cauja alguns deles, onde o profeta Muhammad dá ordem para ver que qualquer motivo que põe aquelas castala e que qualquer segundas intenções daquela, onde que dá ordem e fala tudo que muçulmanos contra aqueles gentes, se aqueles gentes alçam a espada que eles, então esta guerra que elas se pode matar aquelas, para matar aquelas. Onde que alguns deles e filho de Abu Jahal, Ikrima ibn Abu Jahal,
itene tambe Safwan ibn Umayya, itene Kaab ibn Zuhair, itene Washi kikmata Hamza, tudo na altura Hind bint Utba. Esse gente que na altura que alguns outros gentes que convertiram na altura ainda, se não lembra Abu Sufyan que ser líder, Abu Sufyan, profeta Muhammad dal e convertiu já antes de entrar Makkah. Eu tinha entra Makkah Abu Jahal, Abu Sufyan estava na fileira diante de gentes de Makkah admira, eu já sei chefe está com muçulmanos, esse Abu Sufyan torna muçulmano. And aqueles que cure segundo o profeta Muhammad Kassibi, ndege que está que na face, o cal que se intenção e daqui ordem, se é contra aqueles, se no caso que elas carindi, é pegar aquelas, é matar aquelas. Então o profeta Muhammad essa aconteceu no 8º ano de imigração na 20 dias de Ramadão. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois de bater que ídolo surdo que eles também que está fora de e manda sahabas para destruir que ídolos que está fora de Kaaba. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que hora ina jubi esse povo, ina jubi gente de Makkah e por deles tudo era o que aquelas comiti. O profeta Muhammad falou eles de como na trata bos suma que Yusuf alaihi salam trata seguintes e sermões e falou eles de como aos e dia de perdão. E naquela hora o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou surpresa e olha para de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, que chamado Abu Quhafa. Então o idade olha para o profeta de Abu Bakr Siddiq, se não lembra Abu Bakr e primeiro khalifa e braço direito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas se pape até na altura de conquista de Makkah e caíra ainda muçulmano, pape de Abu Bakr Siddiq, que homem grande beijo. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou surpresa e olhar e chamar Abu Quhafa, de que Abu Quhafa bem irindia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de que e converte na mão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E também outro filho de Abu Sufyan bin Ocheo já se pape na caravana do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se do Muawiya, o chiga e o profeta Muhammad que se pape e se pape converti, ele também e abraça Islão na mão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, profeta Muhammad de que outro gente escufuzi profeta Muhammad Kassibi de que segundo nele son chama Abdullah ibn Sa'ad Abdullah ibn Sa'ad ibn Sahar. Anta esse Abdullah ibn Sa'ad e vai na mão de Uthman ibn Affan, para o profeta Muhammad o conquista Makkah e fica ainda embocado dias na Makkah. Ante vai na mão de Uthman ibn Affan, ndeki e fala Uthman ibn Affan não tem medo de vai a missão para encontrar que gente vai fazer mal. Ante levan na mão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pambai aceita Islam, pambai converti. Então assim que Osman falala então no pera or que gente discuta na bai kabo assim tá lebo po chiga po abraça Islam na mão do profeta Muhammad. Assim que o profeta Muhammad recebeles Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sahar, assim que ia abraça Islam, o profeta Muhammad falali como Islam tá nula tudo pecado que cometi antes. Então esse Abdullah ibn Sa'ad e passa a viver com muçulmanos suma sermão de fé. E Catarra, filho de Escusala, suma filho de Abu Jahal, que seria Ikrima. Ikrima, eu vi notícia, de tanque ele vai segundinel, eu vi notícia de como que o profeta Muhammad recebe, como que o profeta Muhammad fala, que aqui fala de como, e fala gente de Quraish, e fala bo abosudo, bo por da voz. Então eu vi que coisa, se minher vai daqui segundinel. Se minher cheguei a falar, ele fala, ha, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que aquilo alguém que não pensava, se conquista Makkah, se comportamento, mas sim, e surpreende gente de Makkah, de que fala tudo aqueles que fazem também mal, e por daquelas, e assim que Ikrima, filho de Abu Jahal, assim que vai que se minher, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que hoje Ikrima, profeta Muhammad que sorriso na cara e diz que se tudo o comportamento de Ikrima no passado e abraça Ikrima, de que Ikrima falar, ya Muhammad,
o Muhammad na tusmunha e que tem Deus e que Allah e a bona verdade e profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então assim que esse Ikrima na manga de passagem não pode olhar na hadith e tusmunha alguns hadith, mas em alguém que converte depois de conquista de Makkah, depois de contribuiu no Islam, de que dá se máximo que puder e deixa também se marca no Islam. E também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e tem alguém que estava neles que chamado Al-Harith ibn Hisham que Zuhair ibn Abi Umayya. E dos e vai rogar na mão de prima do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que chamado Hani bintu Abu Talib, que é a irmã grande de Ali. Irmã grande de Ali e vai rogar na mão de aquela para aquela garantia eles. Então assim que Hani bimpa profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si primo e fala ali como nasumi garantia de dos gentes primite eles para bin na bumong assim que dos gentes também vai na mão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e abraça é converter para o Islã. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam washi que mata Hamza que ela fuge que ela bem só depois que ela bem e bem converti na mão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E outro alguém também que curiba de Makkah que chamado Safwan ibn Umayya. Safwan ibn Umayya que ela vai para zonas de rio de que decidiu que vai na panha canoa e vai para outro lado sina desaparece para sempre. Então dos sahaba que chamado Umair ibn Wahab. Umair ibn Wahab radiallahu anhu e vai para pega atrás de Safwan. Ndeki hoje Safwan quase na chegava já nas zonas de rio. Ndeki falar de como Safwan riba Makkah. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina por gentes e castana trata gentes mal. Profeta Muhammad kana faziu nada. Subai na paz enquanto buka vai para guerra contra eles. Então assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que esse comportamento que fazia com que manga de gente abraça Islão dentro de Makkah é surpreende que comportamento o profeta Muhammad que esperava alguém que maltrata aquele nabi por deles. Então assim que Safwan fala Umayr radiallahu anhu e fala vai buscar garantia que na provando como o papel que o profeta Muhammad vai por dan para que faça mal. E vai que Umayr fala ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala o pude dar alguma coisa que não leva para vai prova Safwan de como a boca tem nenhuma outra intenção contra essa pessoa de sel. Assim que o profeta Muhammad tirava que escuta a cala que mara na cabeça e fala ele vai provar ali como que tanto suminhar como amigo bono já não papia. Assim que Umayr leva aquela Safwan convence Safwan riba e fala ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gosi sukana fica mal dan 12 meses para pensar para analisar Islam. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala ali como acabou preocupando 4 meses para pensar e para tomar boa decisão. E profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam assim que continua na Makkah e fica alguns dias na Makkah e gentes de Madina ena jubi profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e gosi profeta Muhammad ribaja na mão de se na cau de se famílias que eles que cerca e gente de Madina tem outra preocupação de agosto é que se calcula cedo decisão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daí que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está também a analisar comportamento de gentes de Madina. Gentes de Madina está triste é que se calcula cedo decisão do profeta Muhammad. Ama o profeta Muhammad tanto, mas é que se profeta Muhammad já que conquista Makkah, se profeta Muhammad na riba para bem ficar na Makkah, o profeta Muhammad na baike eles. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante dias que fica dentro de Makkah, ina analisa suma como fala, ina analisa gentes de Madina. E gentes de Madina na jubi seu comportamento que de Makkah. E ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durante aquele dia, ele recebeu uma notícia de como gentes de Taif estão a preparar para vir atacar Makkah. Para de que, se não lembra na Taif, lá que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai chomeles, vai papia aqueles coisas de Allah, coisa de Islam, é pedrejar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então a partir do momento que o profeta Muhammad gosta
e conquista Maca, e pensa de como aquilo gosi e uma ameaça para eles, o profeta Muhammad que tem hora de vai atacar eles. Eles que pensa o profeta Muhammad na vinga, que quer fazer o profeta Muhammad na passado. Então ele decidiu convocar, onde que fazer mais de 20 mil homens que formar para vai atacar Maca, para atacar Quraysh, para atacar o profeta Muhammad, gente de Medina, tudo que estava ainda na Maca naquela altura. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que eu vi notícia e que preocupa que aquelas na fazer, o profeta Muhammad e convocar se alguns sahabas que são do Khalid ibn Walid, Amr ibn As, Saad ibn Zayd, radiallahu anhum, e por pareces, daqui da cada quem fala Khalid ibn Walid, messi po bai bati o Irã grande que eles teneba, ou como é que pode falar, estátua grande que eles teneba para e tem estátuas que teneba dentro de Kaaba, e tem fora em não localidade, de que eles vai, hora que vai fazer aqui esses rituais. Anta, e fala Khalid ibn Walid na mandau para o bai bati aquele estátua que é chamado Al-Uzza. Logo fala Amr ibn As, radiallahu anhu, messi po bai bati Su'a, que esse também outro ídolo que eles teneba. Logo fala Saad ibn Zayd, e fala aquela como messi po bai bati Manat. Então, que elas vai bater esses três ídolos. Então, durante aquele dia, alguns mulheres vêm para vir também convertir na mão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entre aqueles mulheres, está bom mulher que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também caoja, que seja do mulher de Abu Sufyan, que seja do Hind bint Utba. Hind bint Utba, e seja aquele mulher o que o corpo de Hamza dita na campo de batalha, el corrompe, segundo fala, el corrompe, corpo de Hamza, de que tira o coração de Hamza. Então o profeta Muhammad considerava também criminoso para aquele comportamento que fazia. Então assim que o profeta Muhammad, durante aquele escusa lá, o que mulheres bem e percebem eles, e tem mulher que pode ver na altura, que ela faz uma pergunta. E fala assim, e fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e fala lanta, esta coisa tudo que nós ensinamos e para não pôr em prática, para não ser um muçulmano que ela fala assim, e fala então, a minha seta é tudo que eu falo. E fala, mantém também uma pergunta de fazer, que ela fala, alcalco pergunta, e fala ali como, a minha homem é alguém que está parte em nada, que não tem autorização, o Islã está permitindo, para tirar que me ensina esse bolso, sem esse conhecimento. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala ali como, sim, desde que o cara exagera na que é tirar nesse bolso, o cara exagera na boa vestida. Por exemplo, o cabo toma coisa na bolsa do marido, por vai, em vez de tomar quantia pequenino, que só de boa necessidade, preenche boa necessidade normal, e cabo toma aquilo que o sabido como e não exagera. Então assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala, mas bobo parece hint, e fala assim, e a mim profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bem disfarçado para via meio para que a gente espanhol para fazer mal. Então assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e continua na Maca, onde que ina fazia adoração na Safa, ina fazia adoração na Marwa, ina preparar também se gente para via, e eu vi que notícia de gente de Taif que decidiram como ena bem para vir atacar Maca. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois ia avisa gente tudo e chama muçulmanos de que fala eles assim de como que goste que boa acha para não marchar não vai contra que gente de Taif ou para não per eles para não fazer para não confrontar que eles falem. E gente se companheiro surdo unanimemente fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é falar de como não vai contra que gente de Taif. Então, gente de Taif estava com outro gente que vem de Hawazin. Hawazin e gente que fazem parte daquele lado onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai amamantado aquele pequenino, que seja do Banu Saad. Aquele mulher que é chamado Halimatu Sa'diya, Banu Saad faz parte de Hawazin. Então, a gente também que junta para vir guerra contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para vir de Taif, ele lembra de seu comportamento a profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até pensar que o profeta Muhammad na vinga, que faz até decidir é na bem
para vir atacar o profeta Muhammad que gente de Meca. Assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim que forma se gentes juntado com gentes de Meca, ele vai com 10.000 gentes de Meca fazem 2.000 gente, logo vai 12.000 gente. E tem gentes que estavam na tropas muçulmanas que convertiram ainda, como Safwan ibn Umayya e também Suhail ibn Amr. Esses gentes, outros gentes ainda que convertiram, mas uma ameaça e que só para muçulmanos e para gentes de Meca também, é decidir ele estudo também é na Bai. Então, mas que número estilo, que novos muçulmanos de Meca, que têm ainda compreensão de Islam, é com sangaba, é com fazer emociona que número de gente fala como na aos no tio, se não vai é guerra isso não torna fácil para nós. Então assim que gente também de Taif, que se do Hawazin, que gente de Taif, que gente de Hawazin, é tem bom ser líder que chamado Malik ibn Auf, daqui por para si homens e fala tudo que ninguém vai batalha, ele leva se mulher, ele leva se filho, ele leva se bens, ele leva tudo. Então dos grandes de ciências que está aquelas falar de como mas que manda a gente tem que levar se mulher, que se filhos, que se bens para o campo de batalha, que fala eles de como mas se pele eles assim se hoje se mulher eta tem mais bravura na guerra e também se hoje se filho é cana tem as coisas de cure para ficar sem família na campo de batalha. Então assim que leva se família tudo para campo de batalha, ele leva se bens, ele leva tudo que tem, ele leva aquele tempo de ignorância. Mas tudo é plano de Allah subhanahu wa ta'ala e na fazer com que aquilo coisas tudo na bem ficar na mão de muçulmanos. Então, gente de Meca, que muçulmanos, assim que começar a marchar de Meca, para encontrar com gente de Taif, com gente de Hawazin, que na bimba também, que estava também para bem confrontar com gente com muçulmanos. Então, o que gente vai tocar chega num zona onde um polong grande, que polong chama Dhatu Amwat. O que chega lá e fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que quando kana ranjano suma Dhatu Amwat, que se um cau que também que não adora, para se não lembrar gente que se vira como é tem ainda que ignorância dentro deles, de que aquele polong que gente tem aqui Dhatu Amwat e cau que gente está vai fazer promessas, vai fazer suma, vai pedir. Suma que não tem também na Guiné, né? Gente que vai pedir na Polônia, vai pedir filho, fazer promessas na Polônia, coisas assim, manji e coisas assim. Então fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para aquilo que man de cana ranjão coisa suma aquilo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala eles como esse Islam e monoteísmo, esse que está de que idolatria. Então, e fala você na pedir mesmo coisa que o povo de Musa alaihi salam, o que saiu de Egito. O que saiu de Egito é por Musa alaihi salam para que ela cumpra eles Deus em estátua para bata adora. Então assim que o profeta Muhammad nega eles que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala eles como então logo tem que continuar para encontro de aquele gente. Mas gente de Taif como com Hawazin, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bem, esse profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bem, de que tem que vai encontrar com o profeta Muhammad antes de lá, mandou gente na caminho com flechas para vai antecipar muçulmanos. Muçulmanos na conta com um lugar onde que na contra é que se viram como na metade do caminho e tem gente que bate, que fazem emboscada é na per eles. O que muçulmanos bem, to que chega aqui cau, de repente muçulmanos atacaram com flecha. O que muçulmanos atacaram com flecha, muçulmanos, aqueles que têm ainda, aqueles que conseguem converter, aqueles que têm fé fraco, outros conseguem curar. É que se de cada lado com flecha na bimba, é surpreendido, é que na contava que aquele gente na bimba na caminho para pintar eles, para surpreender eles que flechas. Então assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse parte e tranquiliza e que perde sentido suma aquilo tu perde sentido de que manga de sahabas que lora preocupa como que na capili de que flechas que na lançado riba deles é que se vira lado que flecha na bem é surpreendido e coisa que
pensava na acontecer. Anta jintis de Makkah, aqueles que kunsa converte, ou aqueles que ainda que converte bem de fala, ia aos que o profeta Muhammad finalmente ina perdi guerra. Como que não fazendo a caule? Para não ouvir conversa de Ikrima ibn Abu Jahal, alguém que kunsa só converte, e fala eles como, não, acabou preocupar. Guerra para muçulmanos, para Allah e can número, mas sim idade de Allah. Não imagino alguém que consegue converter e tem esse tipo de fé dentro do seu coração. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que hora ou aquele muçulmano tudo descontrola, todo mundo na cura, cada quem na bai, cada quem na busca gosta que na segundo. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chama sitiu Abbas e fala Abbas, chama tempo sensa chama Ansar, chama gente de Madina. Profeta Muhammad primeiro gente que manda chama para perto ele e fala Abbas e fala chama gente de Madina. Assim que Abbas grita e chama gente de Madina e fala bem perto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e chama boss e fala chama aqueles gente que participam na Hudaybiyah, que faz juramento comigo na Hudaybiyah. Então assim também que aquela anuncia, Abbas anuncia e fala tudo que faz juramento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Hudaybiyah, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falar como bem perto ele. Assim que gente estudo bem perto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde que o profeta Muhammad que se tranquilidade que ele tem e organiza as gentes onde que gentes de Taif consa perceber como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam organiza aquele grupo de gentes é cura vai juntar aquele outro grupo de gentes na batalha, na campo que tinha contra a guerra. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o que vai trazer aquelas e chega naquele campo de batalha, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem milagre que Allah subhanahu wa ta'ala sempre dá. Se não lembrou que na saída de Makkah e tomareia ndeki e fasi e pedi que na pedi e supra que reia gente suru que estava à volta dele que bim para bim matar é com sa coisa oreia coisa uju suma quem que reia entre dentro do uju. Então assim que o profeta Muhammad fácil mas naquela batalha de Hunais, naquela batalha o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam torna fácil naquele gente que estava na campo de batalha é com sa ferga uju. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com muçulmanos ndeke ataca eles naquela batalha ataca eles na batalha ndeke eles acabava curi todo mundo que estava lá aquele gente de Taif que gente de Hawazin curi tudo vai para a cidade de Taif ndeke entra nas fortalezas naquela cidade que tem que tá morava antigamente entra tudo lá vai segundo. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na futuro, Allah subhanahu wa ta'ala informou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de que falar lembra a mi Allah njuda bos na manga de ocasiões njuda bos, de ocasião ina ocasião aquela batalha de Hunain, das ocasiões que njuda bos aquela batalha de Hunain, onde que bos estava convencido na bom número que bo tene e kila kajuda bos na nada. E aquilo que ajuda vos na nada, vou confrontar de tal maneira que tão largo que terra largo, que terra torna pequenino para vós. Vou começar a fugir. Allah subhanahu wa ta'ala fala mais profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E a mim Allah que manda tranquilidade dentro do coração a bom profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e também no coração de crentes. Esse para nós a ajuda de Allah, Allah manda tranquilidade para o profeta Muhammad dentro daquele ataque que ele gente de Taif faz na Hunain. Allah subhanahu wa ta'ala manda tranquilidade nesse coração e tranquilizar o coração de sahabas para sahabas poder concentrar para voltar perceber como é que defender naquele ataque de Hunain. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala informal esse depois o que ele baba de Madina Allah subhanahu wa ta'ala falar não manda tropas que a bocano ojaba e aquelas descrentes puni descrentes com punição grave. Então, assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu informação de que aconteceu na Hunain, como que Allah ajuda muçulmanos na batalha de Hunain e faz com que gentes de Taif, que gente de Hawazin, tudo corre e vai entrar outros busca outro lado de vai outros entram na Taif onde que vai segundo e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e vai diretamente Taif onde que chega e bloqueia Taif
e bloqueia Taif durante manga de dias na pera para eles para que eles saiam fora de fortaleza. De Khalid ibn Walid, de vez em quando Itabai está grita e fala, se tem homem na voz, que não sai fora para vir fazer duelo, para vir desafiando. Que é normalmente a maneira que está fazendo aquele tempo. Como anda muçulmanos, é surpreende na Hunain. É surpreende na Hunain, porque pensava como ainda vai ir contra na campo de batalha e fazer aquele duelo de um por um. Mas, e cá acontece, ele se vai ter um caos, é surpreendido com a escusa lá, com flecha, e fazer com que se com a ajuda de Allah, muçulmanos, aquele dia, é na por perder a guerra. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois de bloquear Taif durante manga de dias, gente de Taif, ser chefe, sai e fala para o profeta Muhammad e grita e fala para o profeta Muhammad, vou purificar o tempo que vou misti, a não ter comida suficiente para comer um ano, onde que nós segundo nela. Então vou purificar o tempo que vou misti, a não cana chega de rindi, e mesmo com a comida acaba não na guerra não cobos até o último gota de sangue. Então assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fica lá durante dias que fica lá e olhar como aquelas canas rindi, o profeta Muhammad fala tudo que sai dentro daquele carro e cana fazido nada. Algum gente sai junto com muçulmanos e converti e o profeta Muhammad fica aí olhar como homem cana fazer. Logo assim que o profeta Muhammad ordena seguintes que elas vai recuperar tudo aquilo coisas que elas deixam na batalha na Hunain, na campo de batalha na Hunain, e vai junto aquilo coisas tudo de que vai por que coisa não cau que chamado de Irana. Então que leva naquele cau e chega lá o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naquele mingeres também aquele filhos que aquele gente fica o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai para de Irana de que faz 13 noites na de Irana. Então chega lá e hoje as sahabas aqueles que disponíveis para juntar aqui coisa sua leva para lá gostam de para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assim que o profeta Muhammad chega lá e divide aqui coisas tudo que na maneira que Allah subhanahu wa ta'ala ordenar para dividir e para não nota o profeta Muhammad naquelas coisas que divide mais da gente de Makkah. Essa maneira do profeta Muhammad para ver se vira como que elas na altura ainda têm amor a coisas do mundo. Têm bem da amor a coisas do mundo e o profeta Muhammad deles prioridade. E gente de Medina fica na jubi o profeta Muhammad. Na jubi o profeta Muhammad. Como é que o profeta Muhammad divide coisa? E o profeta Muhammad continua da gente de Makkah e caçando da gente de Medina. E gente de Medina é que fala nada e fica alguns ficam contentes com uma coisa na dividido, mas é que falar publicamente para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E chega a vez de Safwan, Abu Sufyan, o profeta Muhammad dá manga de coisas de batalha, de guerra, de que Abu Sufyan fica contente, seu filho também fica contente, Muawiyah fica contente de que o profeta Muhammad também dá, e dá manga de coisas, e estava lá um homem que é chamado Safwan. Safwan, ele se hoje estava focado em coisas. Se hoje está focado em coisas onde o profeta Muhammad percebeu esse homem, é coisa só que na Jubi, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vira e fala Safwan, e fala que o mistério coisas que ela fala assim mistério, Safwan, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala Safwan e fala tomei coisas o fica aqui ali de boa. E Safwan fica contente e fala ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mim nunca não orado assim, de pincacedo ainda muçulmano, bom orar de maneira, assim que Safwan testemunha la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, e fala ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mim nunca ser muçulmanos bona orar de maneira, de que bona dengue coisas tudo, que nunca gentes de Makkah chega de dan na tudo batalhas que me participam nele. Porque assim não lembra que os chefes é diferente que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad que tem interesse em coisas mundanas, enquanto que os chefes na campo de batalha, tudo que quer conseguir na campo de batalha, é tomar bem dividir entre eles e fica aquele pobres e que deles nada. Então o profeta Muhammad disse-lhe diferente, o profeta Muhammad dava pobres e preferia ele que tenha nada. Assim que o profeta Muhammad divide gente de Makkah e divide eles tudo, e divide também aquela família que está lá, porque aquela surda que pode ir na mão de alguém, então assim que divide aqui família. E divide aqui família tudo para outros gente para gente de Makkah, outros gente para gente de Medina. Daí que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por dia, vai fazer 13 noites de Irana, e fica lá alguns dias,
de repente hoje gente de Hawazin e ganha coragem para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De que chiga e fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala ali como no bem para bem converte. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam seta assim que abraça Islam, logo pede o profeta Muhammad e fala tem paciência tornando no bens com no família. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala parte de bens que ele divide ele vai. Agora boa família na pedi gentes para gentes torna boas ele para também e coisas que dividir vai. Então assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e chama gentes e explica eles situação de gentes de Hawazin, que eu falei que gentes de Hawazin na altura é convertida e alguns gentes de Madina torna logo que esse vira uma gente de Hawazin que eles que bem e torna fazem ser filhos e que elas pedir ser família, gentes de Madina torna logo e gentes de Makkah alguns gentes nega fala de como é cana torna e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala eles como está bom que tem problema suma boa como se torna gosse a minha cumpre eles na boa mão pan torna ser família assim o profeta Muhammad paga ser liberdade na mão de aquele gente panoja líder que sendo mesmo sendo líder e cada sua autorização e manda sua ordem para falar bota torna mas e fala gosse na paga não torna famílias gentes que bem converter bota torna eles ser família e fala que elas mas tem família que a mim cana torna boss que sendo família de Malik ibn Auf que sendo que líder ba de aquele gentes que bem para bem guerra com muçulmanos bobai fala Malik ibn Auf se se família e tem que bem ele próprio para bem toma se família então assim que elas vai explica Malik ibn Auf bem profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu e tudo honra para bem era bom líder profeta Muhammad tem aquilo coisa está recebendo gente está recebendo líderes conforme está recebendo pecado conforme o estatuto social então assim que recebeu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falar de como que mandou cana abraçar Islão que ela fala na verdade me pensava de como se bem buna tratar mal mas que hoje tudo diferente na tua sumunha e que tem Deus e que Allah e a boa profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faz se família ele riba que se família de que na futuro faz grande trabalho nesse povo de que se manga desse povo converter e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bem min tomar suma se embaixador para manga de missões que o profeta Muhammad manda gente e manda homem que chamado Malik ibn Auf radiyallahu anhu também dá sua contribuição na Islam. Na gente escapanhado, outro mulher estava lá chamado Shaima bint al-Harith. É Shaima bint al-Harith e filha daquele mulher que mamanta o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ok? Que coisas faz tudo e fala profeta Muhammad, e fala gentes, e fala missa papel profeta Muhammad, missa papel com Muhammad. Que ela leva na mão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falar que comece e falar lá me irmã. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falar e falar como que amigo bom não sei do irmãos e fala não sei do irmão na mamanta e fala que ele mulher que mamantou que cedo Halimatu Sa'diya e nyamame. Mas profeta Muhammad kana lembra já o profeta Muhammad sai na mão de Halimatu Sa'diya com 4 anos de idade. Ante kana lembra já e kana lembra que aconteceu aquele tempo. Até porque ele estudos têm idade avançada e que é fácil o reconhecer cara de aquele alguém para ver cara normalmente se não na idade na vai nota muda. E fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam filho de Halimatu Sa'diya e minha mãe que mamantau e também o teu pequenino e fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala o teu pequenino a mim que está a mauba. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala mostrando provas e fala mostra se costa profeta Muhammad e fala al boy esse é o teu pequenino mas ele está brincando na minha costa às vezes está fazendo marca na minha costa esse que marcas que não tem ainda e profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dá liberdade e fala se você se ficar o pode ficar conosco mas também se você decide vai o pode vai buscar livre de bem de comiste assim que Shama fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina vai perto do povo assim também que vai perto do povo e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o que sai de Jirana e viste que ihram que cedo de umra roupa de umra
e vai diretamente Kaaba. Naquele mesmo de noite, o profeta Muhammad sallam e começa a marchar para Madina que se combatentes. O profeta Muhammad sallam marcha para Madina que se combatentes. Onde que gente de Madina, o profeta Muhammad antes de sair de Meca para marchar para Bai, hoje o profeta Muhammad divide tudo coisas gente de Madina caocha. E tem muçulmanos que está contente com a maneira que o profeta Muhammad divide aquelas coisas. De que gente de Madina fica triste e pensa como o profeta Muhammad sallam também não fica na Meca. O profeta Muhammad percebe que coisa dentro deles e que chama eles ainda. O profeta Muhammad chama eles e chama eles. De que o profeta Muhammad só que eles é papia. O profeta Muhammad sallam fala eles como que bens materiais que vou ficar triste para ele. Para ver como boa gente não vai que bens material, aquela que vou ficar triste para ele. Eu falo ao profeta Muhammad não, é aquela que vou ficar triste para ele. Embora outro gente estava triste para ver aquilo. O profeta Muhammad sallam fala, acabou ficar triste para ver gente que não leva camelo, gente que não leva carnel, gente que não leva cavalo, gente que não leva moedas de prata com moedas de ouro. Acabou ficar triste aquilo. A voz bona ganha para ver como a bona leva profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. E gente de Madina, o que ouve que palavra na boca do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele estuda e chora, e que aguenta emoção para subir como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bike eles. Para eles terem aquele acordo com o profeta Muhammad, enquanto o profeta Muhammad está na Madina, para terem outro direito. Mas bem sabido como o profeta Muhammad cana fazer eles ingrateza, nem que o profeta Muhammad decide com eles e fala de como bona bai que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na verdade a voz que ganha. Se não jubi direito, não perceber como na verdade sim, gente de Madina ganha, para aqui Abu Sufyan, tudo que ele leva, aquele bens que ele leva, aquele acaba. E gente de Madina eleva o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde aquele passa, vive naquela cidade que é chamada cidade do profeta Muhammad, e o profeta Muhammad bin morrer na Madina, enterrado na Madina. Não jubi a os canto gente que estava em Madina, até a os gente na beneficia. Não imaginou se o profeta Muhammad carregava a Madina, se o profeta Muhammad que enterrado na Madina, quem que não vai para Madina, depois de fazer imigração ou fazer peregrinação, ou vou fazer umrah, que não levou a Madina. E o profeta Muhammad mostrou eles de como acabou preocupar com coisas mundanas, mas a voz boa ganha, boa leva o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E até a hoje Madina está beneficia peregrinação, umrah, tudo coisas que na atividades muçulmanas que na conseguindo estava até Madina para poder vai de campo sepultura do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então assim que o profeta Muhammad e por para que se gente de Madina, gente de Meca, ena o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que homem que humilha, que faz tudo, que ele bem conquista Meca, e diz gente na Meca, e diz gente na Meca para sina, suma que e diz Zayd ibn Thabit, e diz Zayd ibn Thabit com algum gente na Meca, para que ele sina gente de Meca Islam. Para não jubi, grau de Zayd ibn Thabit, ele filho de Madina, ele parido na Madina, o profeta Muhammad na vai para Madina, o ele menino sim, mas o profeta Muhammad conquista e fica Zayd ibn Thabit para aquela sina gente de Meca Islam. E ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e marcha que se gente para Madina, onde que Allah subhanahu wa ta'ala começa por para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para outro desafio mais, onde que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e recebe informação de como romanos estão a preparar grande batalhão para vir atacar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então daí o profeta Muhammad começa também a preparar como aqui na vai enfrentar aqueles romanos. E aquela batalha, cana ser uma batalha fácil para ver Kaulunjo, batalha na Tabuk. Então aquela batalha de Tabuk era marchava coisa de 600 e tal quilômetros a buscar 800 quilômetros, pouco perto ba que sol na fazia aquele tempo temperatura. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqui kunza na mesquita e kunza para ver que gentes e kunza chama gentes para como que gentes na contribuir para aquela batalha de Mukta. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunza chama gentes na nome de Allah para gentes contribuir para o Islam.
de que não tem a oportunidade de se como que a gente contribui para aquela batalha de Mukta, que acontece, como que qualquer desculpa que outro gente tira para que por ir batalha, inshallah. Então, essa história de querido chamado profeta Muhammad, embora o não é filme está mostrando tem que Makkah conquistado, mas não o profeta Muhammad vive ainda alguns tempos depois da conquista de Makkah. Suma gnoja e fazendo a batalha de Hunain, e também fazendo a batalha de Tabuk, e o profeta Muhammad sallallahu mangar coisas passam nessa vida depois da conquista de Makkah, e também na bim para bim fazer essa peregrinação, ante estudo de coisas que não bem se na outras partes de vídeo, inshallah, ante na para pali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.